Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 17. Hoje nós vamos falar de manejo da irrigação. O dimensionamento e a implantação de um projeto de irrigação envolve uma série de fatores. Esse projeto, esse dimensionamento do sistema, ele compõe uma rede complexa de tomada de decisões. A maior parte do projeto serão tomadas decisões para se fazer o dimensionamento, baseado em critérios. O objetivo de se irrigar uma cultura é aumentar a produtividade e também permitir que a cultura tenha condições plenas de se desenvolver. O manejo racional da irrigação se refere ao fornecimento de água de maneira regular para a cultura durante todo o seu ciclo de desenvolvimento e de acordo com a fase na qual a cultura se encontra. Muitos projetos de irrigação que foram instalados, que foram realizados de maneira correta, são bons projetos, muito bem feitos, equipamentos de qualidade. Muitos casos os irrigantes não fazem a aplicação de água da maneira correta. Se investiu bastante, se fez um bom projeto, e no final das contas, o mais importante, que é a aplicação de água, não está sendo feita de maneira correta. Ao invés de fazer uma irrigação, se faz uma molhação. Então isso a gente deve evitar. Então na molhação, eu não tenho critérios, eu não sigo critérios para aplicação de água. Posso aplicar água em excesso, posso aplicar água em déficit. Então a molhação ela é diferente da irrigação, porque ela não aplica a água que realmente a cultura precisa. Apesar de terem bons projetos, em muitos casos não se tem bons manejos da irrigação. E talvez a parte mais importante da irrigação é a realização do manejo. O projeto, o sistema, é o instrumento que permite a realização da aplicação de água e fazer um correto manejo da irrigação. Bom, no manejo da irrigação, ou no manejo racional da irrigação, a aplicação de água tem que ser controlada. Não aplico água a mais, não aplico água a menos. A cultura vai com isso conseguir expressar seu máximo potencial produtivo. Um manejo racional da irrigação, eu também consigo fazer uma economia de água. Eu não tenho desperdício, eu não aplico água a mais que vai se perder. Eu aplico água na quantidade realmente que a planta requer. Se eu não aplico água em excesso, eu não tenho motobomba funcionando além do tempo necessário, então eu reduzo custos com a água, reduzo custos com a energia. As duas palavras mais importantes quando eu falo em manejo de irrigação são quando, em que momento eu aplico a irrigação e quanto de água, qual a lâmina de água que eu vou fornecer para a cultura nesse momento. Então as duas palavras mais importantes é quando irrigar e quanto de água aplicar em cada evento de irrigação. Para se fazer o manejo de irrigação, existem diversas metodologias. Qual vai ser utilizada fica a critério do projetista em acordo com o irrigante. A metodologia, independente de qual seja, tem que ser prática e precisa.
para que o produtor possa fazê-las sem ter nenhum problema. Prática, fácil de se fazer e tem um grau elevado de precisão. Mas para se fazer um manejo de irrigação correto, prático, preciso, é necessário informações. Informações do solo, informações das condições climáticas, dados locais, para que eu possa realizar o manejo de maneira correta. Também demanda, dependendo do método de manejo que você utilizar, recursos financeiros. Eu tenho os métodos mais simples, mais baratos, métodos mais caros. Então fica a critério também da disponibilidade de recursos, qual método vai ser utilizado. Vamos mostrar então como é feito o manejo com base em condições meteorológicas locais. Eu recomendo que vocês assistam às aulas da disciplina Sistema Água, Solo, Planta, Atmosfera, que vão estar disponíveis para vocês em videoaulas, para ter uma base melhor no que diz respeito ao manejo da irrigação. Então, quem já cursou essa disciplina pode relembrá-la, e quem não cursou tem a oportunidade de assistir às aulas para ter uma base melhor para se realizar o manejo da irrigação. Vamos mostrar então aqui o manejo baseado em condições climáticas locais, condições meteorológicas, melhor dizendo, locais. Então, o manejo baseado em condições meteorológicas locais, ele é realizado conforme as informações meteorológicas da área que eu estou irrigando. E a principal delas é a evapotranspiração. Nesse tipo de manejo, a informação que eu mais necessito é o valor da evapotranspiração, para saber quanto de água vou repor que foi perdida nesse processo de evapotranspiração. Bom, eu preciso de equipamentos para determinar a evapotranspiração. Geralmente uma estação meteorológica automatizada, por exemplo. Também é possível, com base na informação da evapotranspiração, usar coeficientes específicos para cada fase da cultura e assim aplicar a água que a cultura requer na fase na qual ela se encontra, na fase de desenvolvimento na qual ela se encontra. Com os dados da estação meteorológica, eu vou usar uma série de equações para calcular o que nós chamamos de ETO. ETO é evapotranspiração de referência. É ela que eu uso para se calcular quanto de água eu repor para a cultura. Então temos aqui uma estação meteorológica, tá? Fica na propriedade, isso aqui foi um exemplo de uma propriedade que tinha estação meteorológica, que me fornece os dados para eu poder calcular a evapotranspiração de referência. Supondo que eu não tenha, ou o produtor não tenha condições de ter uma estação meteorológica. Afinal, ela tem um custo considerável. Dependendo, quanto melhor a estação, mais cara ela é. Se eu não tenho uma estação meteorológica para fazer o manejo da minha propriedade, eu posso buscar dados no site do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O INMET possui várias estações meteorológicas em várias regiões do Brasil que nos dão informações em tempo real das condições meteorológicas locais de cada região. Então eu posso entrar no site do INMET e baixar os dados de uma estação mais próxima à minha área irrigada. Então,
Dentro do site do IMET, eu consigo obter as informações que me permitirão calcular a evapotranspiração de referência, a ETO. Então eu entro no site do IMET. Dentro do site eu vou clicar em estações meteorológicas. Elas vão estar dentro de uma aba chamada monitoramento. Vai abrir uma tela com o mapa do Brasil. Nesse mapa vai estar mostrando todos os locais que possuem estações meteorológicas automatizadas em cada município. Então eu vou olhar esse mapa e vou clicar na estação mais próxima da minha área irrigada. Quando eu clico nessa estação, abre essa janela aqui. Então vai aparecer o nome da estação, o código dela, suas coordenadas de latitude, longitude e altitude, data, hora, última medição, informa dados reais de umidade, pressão, precipitação, temperatura instantânea, máxima e mínima, direção do vento, e aparece também a opção gráficos e tabelas. Eu vou clicar no link tabelas. Para quê? Vai abrir uma tela que vai mostrar todos os dados de temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão, vento, radiação e chuva acumulada. Então eu clico nesse link, abre a janela com as informações instantâneas. No menu, eu tenho a opção de escolher a data ou o período de tempo que eu desejo saber as informações meteorológicas locais. Então eu vou clicar no menu, escolher o data de início e a data de fim das leituras que eu desejo saber. Por exemplo, eu entro lá, escolho, por exemplo, a data de 15 a 18/7/2020. Então eu coloco data inicial dia 15/7, data final dia 18/7. Então eu vou obter as informações de temperatura, umidade, radiação, chuva nesse intervalo de tempo. Aí eu clico na opção gerar tabela. Vai aparecer escrito download CSV. E aí você pode baixar todas as informações para uma planilha do Excel. E geralmente as informações vêm de hora em hora. A cada hora eu tenho informação do que está acontecendo. Então eu vou ter que pegar esses dados, trabalhar esses dados, para que eu possa obter a informação que eu desejo. No caso, é a evapotranspiração de referência diária. Bom, com os dados em mão, eu vou ter que determinar a evapotranspiração de referência. O método que a gente mais recomenda para ser usado é o método padrão para estimar a evapotranspiração de referência, é o método de Pinamonti, da FAO 56. Então essa aqui é a equação do método de Pinamonti. É um dos métodos mais com melhores resultados que nós temos. Por isso ele é considerado como padrão pela FAO. Então, a ETO, pelo método de Pinamonti, é essa equação. Então vamos ter o saldo de radiação, o fluxo de calor do solo, a declinação da curva de saturação, velocidade média do vento, temperatura média do ar, pressão de saturação de vapor, pressão atual de vapor e a constante psicométrica. São todas informações que vão entrar no cálculo da evapotranspiração. Os dados que estão aqui com asterisco, o saldo de radiação, o fluxo de calor do solo, temperatura média do ar, são todos fornecidos pela
estação meteorológica. Os demais eu vou calcular. Bom, para se calcular a declinação da curva de saturação do vapor da água, eu uso essa equação. Para se calcular a constante psicométrica, eu uso esta equação aqui, no qual eu preciso da pressão atmosférica local. E a declinação da curva eu preciso da temperatura. Para se calcular a pressão atmosférica local, eu uso essa equação, que vai demandar a latitude do local. Para se calcular a pressão de saturação do vapor, eu uso essa equação. Assim como a pressão atual de vapor, que demanda também a informação de umidade relativa do ar, umidade relativa média do ar. Essa informação é fornecida pela estação meteorológica. Então, com os dados que a estação me forneceu e as equações aqui apresentadas, é possível se realizar o cálculo da evapotranspiração de referência, ETO. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos determinar a evaporação de referência, ETO, pelo método de Pinamonti da FAO, na cidade de Selvíria, aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu tenho a latitude da cidade, eu tenho a altitude, eu tenho a data, eu quero fazer esse cálculo no dia 27/10 de 2019. Então eu vou ter que entrar no site do IMET e baixar as informações relativas a esse dia, de 27 a 28. Entrando na estação meteorológica, eu encontrei um RN de 13 megajoules, G de 0,5, T 24 graus Celsius, umidade relativa 80% e velocidade do vento 2 metros por segundo. Eu pego aquelas equações que a gente apresentou para calcular a evapotranspiração pelo método de Pinamonti e vou jogar todas no Excel. No Excel fica fácil de eu entrar com os dados para se fazer o cálculo. Então eu monto uma rotina de cálculo no Excel e aí eu posso sempre estar reaproveitando, só mudando as informações diárias. Então eu vou ter o local, a latitude, a altitude, RN, que é o saldo de radiação diária, no caso foi de 13 megajoules, G, que é o fluxo total diário de calor no Sol, 0,5 megajoules, a temperatura média do ar no dia, 24 graus Celsius, a umidade relativa média do ar, 80%, e a velocidade do vento a 2 metros de altura, que no caso foi 2 metros por segundo. Então eu monto uma planilha e jogo as informações. E já faço as equações dessa planilha para que automaticamente elas calculem a evapotranspiração. Então eu monto uma rotina de cálculos na planilha do Excel. E aí é só ir trocando os dados diários e ela vai calculando a evapotranspiração de referência do método de Pinamonti. Então eu já coloquei as equações para calcular para cada valor, para cada componente da equação de Pinamonti e joguei tudo na equação de Pinamonti. Então, para esse dia em questão, encontrei uma evapotranspiração de referência de 3,987 milímetros. Então, eu pego a equação de Pinamonti, monto uma rotina de cálculo para ela no Excel, de forma que a cada informação que eu for inserindo, ela vai calculando cada componente da equação do Pinamonti para no final me dar o valor da evapotranspiração de referência. Como eu faço isso todo dia,
Isso justifica montar uma planilha específica para ETO, para todo dia eu só ir trocando as informações. Bom, vamos fazer um exemplo de manejo da irrigação para irrigação localizada. Vamos usar então a cultura do alface. Então, eu vou fazer um manejo da irrigação com base nas informações da estação meteorológica ou com base nas condições meteorológicas locais, que eu já calculei a evapotranspiração de referência. Vou fazer um exemplo para o manejo da irrigação localizada para a cultura do alface. Então, alface, profundidade de raízes de 25 centímetros, profundidade média de raízes. O espaçamento entre plantas de alface é 30 por 30 em geral. Nós vamos trabalhar com irrigação localizada, mangueiras gotejadoras. O espaçamento entre emissores é de 20 centímetros entre si. A vazão de cada gotejador é de 1,5 litro por hora, operando a uma pressão de serviço de 7 MCA. E a eficiência do sistema é de 90%. Então, para que eu possa realizar o manejo da irrigação, eu tenho que estar ciente de todas as informações que o sistema possui. O turno de rega que eu vou adotar são de 2 dias. Existem duas formas de fazer o turno de rega: o turno de rega fixo e o turno de rega variável. O turno de rega fixo, eu determino quais serão os dias que eu vou fazer irrigação. Por exemplo, eu quero irrigar segunda, quarta e sexta. Eu determino. O turno de rega variável, eu vou irrigar quando uma informação tiver para mim disponível. Então, eu vou monitorar, por exemplo, a umidade do solo. Quando a informação chegar num valor que eu pré-determinei, eu procedo à irrigação. Então, a diferença é o que? O turno de rega fixo me permite planejamento. Eu vou irrigar nos dias certos, então eu posso conciliar com outras atividades na propriedade, porque eu já sei os dias que eu vou irrigar. Só precisarei saber quanto de água eu vou repor. No turno de rega variável, eu não sei que dia eu vou irrigar. Só vai ocorrer irrigação quando a informação que eu pré-determinei chega e ela atinge o patamar que eu queria. Aí eu procedo à irrigação. Isso pode acontecer qualquer dia, a qualquer hora. Mas é critério do produtor e do tipo de manejo que está sendo feito. O dia do transplante do alface, então eu vou começar a fazer irrigação desde o primeiro dia. Eu já fiz o transplante da cultura ou semeei a cultura, eu já vou entrar com a irrigação, já vou dar a condição para ela já no primeiro momento. Então, o dia do transplante do alface, o alface no caso é transplante de mudas, foi dia 18/4. E, como eu fiz um turno fixo, daqui 2 dias eu vou proceder à irrigação. Então, eu vou irrigar no dia da semeadura ou do transplante, para deixar o solo na condição ótima já no primeiro momento. Acabou o transplante, acabou a semeadura, irrigação. Eleva a condição de umidade do solo, a capacidade de campo, que é a melhor condição para a cultura. Então, o transplante foi dia 18, a próxima irrigação vai ser dia 20, e eu vou estabelecer até a hora que eu quero irrigar, às 14 horas. Então, eu vou contabilizar quanto de água foi perdida por evapotranspiração, que é o que eu estou trabalhando agora, da hora que eu transplantei até a hora que eu vou proceder à irrigação. Então, eu vou usar um sistema de mangueira gotejadora, tá? Vocês já conhecem isso. Bom, a minha área possui 6 setores. Cada setor tem 50 por 50 metros
dá uma área de 2.500 metros quadrados cada setor. Então, contém uma área de irrigação localizada por gotejamento, dividida em 6 setores. Os setores vão funcionar alternadamente. Vou irrigar um setor por vez. Eu poderia irrigar 2 por vez, 3 por vez, mas aqui no meu caso, a minha demanda de água me permite irrigar um setor por vez. Então, irrigar toda a área alternadamente. Como foi feito o projeto, foi adotado que as linhas laterais estavam em nível, foi a condição que eu consegui instalar meu projeto, com linhas laterais em nível. Então, todo o dimensionamento, vocês já sabem fazer a essa hora. Então, tem aqui a área irrigada. Dividida em setores. No caso, são 6 setores. Os setores são iguais. Nós já discutimos isso no projeto de irrigação localizada. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer para se realizar o manejo é obter uma curva de retenção de água no solo. Novamente, recomendo assistir aos videoaulas da disciplina de Sistema Água, Solo, Planta, Atmosfera para ou relembrar ou aprender o que é a curva de retenção de água no solo e como essa curva é obtida. Então, eu vou obter a curva de retenção de água no solo. Nessa curva eu vou ter informações de umidade do solo para cada valor de tensão no qual o solo se encontra. Nesse momento, então, é bom fazer uma revisão da parte de sistema água, solo, planta, atmosfera. As videoaulas estão disponíveis para vocês. Eu vou mandar fazer a curva de retenção de água no solo. Além da curva, ela pode vir na forma de uma curva ou na forma de uma tabela. Então eu vou ter o valor de umidade para cada valor de tensão de água no solo. Apesar do meu manejo estar sendo feito por evapotranspiração, eu vou precisar de algumas informações da curva de retenção, como a umidade em capacidade de campo, que corresponde em média a 10 kPa, e a umidade de ponto de murcha permanente, que corresponde a 1.500 kPa. Então, os conceitos de capacidade de campo e ponto de murcha permanente estão nas videoaulas disponíveis a vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a lâmina líquida que eu vou aplicar na área para a primeira irrigação. A irrigação de estabelecimento da cultura. A irrigação que ocorre após eu fazer a semeadura ou após eu finalizar o transplante. Então, para calcular a lâmina líquida de água que eu tenho que aplicar para a cultura, eu vou usar essa equação aqui. Lâmina líquida é igual à umidade de capacidade de campo da minha área. Estou obtendo essa informação na curva. A umidade do ponto de murcha permanente, também estou obtendo informação na curva. A fração de água disponível que eu uso quando eu não tenho umidade atual, que vamos adotar como 0,50, um valor que pode ser adotado. E a profundidade do sistema radicular da cultura, que é Z. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a lâmina líquida que eu vou aplicar de água na área, na primeira irrigação. Então, a lâmina líquida ficou a umidade e capacidade de campo, menos o ponto de murcha permanente, quer dizer o que? O intervalo de água do solo. Aqui vai entrar dois conceitos, o conceito antigo e o conceito novo, de umidade. Vão estar também disponíveis nas videoaulas.
que multiplica o fator F, que multiplica Z, que é a profundidade de raízes. Então, na primeira irrigação, eu tenho que aplicar uma lâmina de 22 milímetros. O resultado sai em centímetros, eu passo para milímetros. Então, a lâmina líquida a ser aplicada na primeira irrigação, como eu ainda não tenho as informações da evapotranspiração, eu uso essa equação aqui. Então, 22 milímetros. O segundo passo é calcular a lâmina bruta. Por quê? A lâmina líquida é a que sai do emissor. Como o sistema está sujeito à radiação e vento, parte da água é perdida. Então, parte da água nem chega no solo. Eu tenho que fazer essa compensação. Para se compensar, eu calculo a lâmina bruta. A lâmina bruta é igual à lâmina líquida, que eu já acabei de calcular, sobre a eficiência do sistema. Então, lâmina bruta é igual à lâmina líquida sobre a eficiência do sistema. Eu vou ter que compensar a quantidade que eu aplico de água, quer dizer, eu vou aplicar um pouco a mais do que a lâmina líquida, para considerar as perdas e realmente chegar no solo a lâmina líquida. Então, eu aplico a bruta, ocorrem as perdas, que é função da eficiência do sistema, para que chegue no solo a lâmina líquida, que é o que a agricultura demanda. Então, a lâmina bruta, no caso foi 22 milímetros, a eficiência do sistema é de 90%, por ser irrigação localizada por gotejamento. Então, a lâmina bruta deu 24,4 milímetros, posso arredondar para 25 milímetros. Então, eu aplico 25 milímetros, ocorrem as perdas, o que é comum em cada sistema, e no final chega uma lâmina líquida de 22 milímetros no solo. Então, eu aplico um pouco a mais para compensar o que é perdido e chegar realmente à lâmina que eu calculei, lâmina líquida. Bom, vou aplicar 25 milímetros. A primeira irrigação para levar o solo à condição ótima, que nós chamamos de capacidade de campo. Bom, para saber quanto tempo vai durar a irrigação para que eu consiga aplicar os 25 milímetros, eu preciso saber quantos gotejadores estão em operação em cada setor. No meu projeto, fiz setores iguais, então, fazendo o dimensionamento, o cálculo para um setor, eu tenho também o mesmo valor para os demais setores. Bom, como um setor possui 50 metros de comprimento, são áreas de 50 por 50. Então, o comprimento do setor é 50 metros. As mangueiras gotejadoras também terão 50 metros de comprimento útil. Ela vai cobrir toda a extensão da área. Se a área tem 50 metros de comprimento, a mangueira também vai ter 50 metros de comprimento. Se a mangueira tem 50 metros e eu dividir pelo espaçamento entre emissores, eu vou saber quantos emissores eu tenho em cada mangueira. Então, vou saber quantos gotejadores eu tenho em cada linha lateral. No caso, são 50 metros de comprimento. O espaçamento entre emissores é de 20 centímetros. Eu vou ter, então, 250 emissores em cada linha lateral de gotejamento. Bom, eu vou ter, nesse meu projeto, nessa minha área, instalado uma linha de gotejamento para cada linha da cultura. Nessa minha área, nesse meu exemplo, eu não estou trabalhando em canteiros. Eu estou trabalhando na área sem canteiro. Então, vou fazer o quê?
dividir o comprimento da largura da área, 50 metros, pelo espaçamento entre fileiras de plantas, que no caso é 30 centímetros. Dividir o comprimento da área, dividindo a largura da área pelo espaçamento entre fileiras de plantas, visto que cada fileira de planta vai ter uma linha gotejadora, eu vou ter 167 linhas gotejadoras. Se a minha área tivesse canteiros, eu ia fazer o cálculo para um canteiro, quantas mangueiras gotejadoras eu tenho por canteiro, e aí multiplicar pelo número de canteiros na área. Então, ficar atento como está sendo feita a distribuição espacial do sistema na área. Se não tem canteiros, é só dividir o espaçamento entre fileiras de planta, pela largura da área. Se tem canteiros, calculo para um canteiro só e multiplico pelo número de canteiros. O objetivo é saber quantas linhas gotejadoras, no caso são as mangueiras, quantas linhas gotejadoras eu tenho na minha área. Como a minha área tem 50 metros de largura, dividindo pelo espaçamento entre fileiras de plantas, eu vou ter 167 linhas de irrigação por gotejamento. Bom, eu tenho 167 linhas que vão ter cada uma 50 metros de comprimento. Em cada linha gotejadora, cada mangueira gotejadora, eu tenho 250 emissores. Então, 250 emissores de uma mangueira gotejadora vezes 167 linhas, eu vou ter um total de 41.750 emissores funcionando simultaneamente na minha área. Então, naquela minha sub-área de 50 por 50, eu vou ter mangueiras gotejadoras de 50 metros e um total de 167 mangueiras gotejadoras naquele setor. Então, esse cálculo todo é para saber quantos emissores estão operando simultaneamente dentro de cada setor. Como os setores são iguais nesse meu projeto, o cálculo que eu fiz para um setor vale para os demais. Então, vou multiplicar a vazão de um gotejador pelo número total de emissores da área. Então, o meu gotejador tem uma vazão de 1,5 litros por hora, a pressão de 7 MCA, lembrando que a vazão é função da pressão. Se eu mudar a pressão, muda a vazão e o cálculo todo fica errado. O manejo fica errado, na verdade. O cálculo está certo. Se eu calculei para 7 MCA, é com 7 MCA que eu tenho que fazer o manejo. Bom, vazão de um emissor, 1,5 litro por hora, vezes 41.750 emissores, eu tenho aplicação de 62.625 litros por hora em cada setor. Essa é a capacidade que o meu sistema tem em cada setor. Eu consigo aplicar 62.625 litros por hora em cada setor. Essa é a capacidade técnica do sistema. Muito bem. Temos uma lâmina líquida de 22 e uma lâmina bruta de 25 milímetros. Eu vou irrigar assim que eu finalizar o transplante. Com 1 milímetro equivale a 1 litro de água aplicado num metro quadrado, a lâmina bruta de 25 litros de água aplicada em uma área de 1 metro quadrado será de quanto? Vamos lá. Eu tenho a aplicação de 25 litros por metro quadrado.
minha lâmina não é 25 milímetros, 1 milímetro não é 1 litro por metro quadrado, então eu vou aplicar 25 litros por metro quadrado. Quantos litros eu vou aplicar na minha área que possui 2.500 metros quadrados? A lâmina me fala para aplicar 25 litros por metro quadrado. Quanto isso vai dar na minha área total? Então, serão aplicados 62.500 litros de água em cada setor para que eu obtenha uma lâmina bruta de 25 milímetros. O meu sistema tem a capacidade de fornecer 62.625 litros por hora por setor. Se uma hora eu consigo aplicar 62.625 litros no meu setor, quantas horas eu gasto para aplicar os 62.500 correspondentes à lâmina de 25 milímetros que eu calculei? Então, a capacidade do sistema é aplicar 62.625 litros por hora. E eu tenho que aplicar uma lâmina que vai demandar 62.500 litros por hora. Então, por regra de 3, em uma hora, ou 0,998 horas, vai dar quase uma hora, eu consigo repor 22 milímetros de lâmina líquida, que correspondem a 25 milímetros de lâmina bruta. Então, o tempo de irrigação para aplicar a lâmina de 22 milímetros líquida, ou seja, uma bruta de 25 milímetros, conforme a capacidade que o sistema tem de aplicar água, vai ser de uma hora. Então, uma hora de irrigação, eu consigo aplicar a lâmina líquida calculada, devido à capacidade que o sistema tem, que é função do número da quantidade de emissores que eu tenho na área e a sua vazão. A irrigação se inicia após finalizar o transplante e o solo vai ser colocado na condição ótima, que nós chamamos de capacidade de campo. Bom, irriguei no primeiro dia, no dia do transplante, no dia da semeadura, meu turno de rega são de 2 dias. Então, passam-se os 2 dias do turno de rega. Quanto de água eu vou repor? Então, vou determinar quanto evapotranspirou nesse intervalo de tempo. Qual foi a ETO que ocorreu do momento que eu apliquei a irrigação após o transplante até o momento que eu devo iniciar a minha irrigação nova? Então, no dia, calculando por Pinot, eu encontrei que no dia 18 ocorreu uma evapotranspiração de referência de 5,87 milímetros. No dia 19 deu mais 5,85 milímetros. E no dia 20, que é o dia que eu vou proceder à irrigação, até as 14 horas já tinha uma evapotranspiração de 2,63 milímetros. Então eu vou ter até as 14 horas do dia 20, que é o dia que eu vou proceder à irrigação, uma ETO, uma evapotranspiração acumulada de 14,35 milímetros. Então eu vou repor uma lâmina líquida de 14,35. Vou repor exatamente o que perdeu, nem a mais e nem a menos. Para que chegue nos 14,35 milímetros de água no solo, é necessário se aplicar uma lâmina bruta, ocorrerão as perdas, e aí vai chegar a lâmina líquida que eu queria no solo. A lâmina bruta é a lâmina líquida sobre a eficiência do sistema, que no caso é 0,90, 90%,
Então vou aplicar 15,9 ou basicamente 16 milímetros de água. Eu vou repor 16 milímetros de água de lâmina bruta, correspondentes a 14,35 milímetros de lâmina líquida, após os 2 dias da primeira irrigação. Então vou repor o quanto evapotranspirou nesse intervalo de tempo. Vou repor o que perdeu. Toda irrigação que eu fizer, eu vou repor o que foi perdido em relação à anterior. Então, toda irrigação, eu vou levar o solo novamente à condição ótima, repondo o que foi consumido, ou pela transpiração das plantas, ou pela evaporação da água do solo, que correspondem à evapotranspiração. Nem a mais, nem a menos. Então, eu tenho que aplicar uma lâmina bruta de 16 milímetros. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, 16 litros para cada metro quadrado da minha área. Como a minha área tem 2.500 metros quadrados, terei que aplicar 40 mil litros de água em cada setor para atender a lâmina bruta de 16 milímetros, que é a reposição de água nesse período. Muito bem. O meu sistema, a gente já sabe, já calculei isso, de acordo com o número de emissores que ele tem, possui uma capacidade técnica de aplicação de água de 62.625 litros por hora, na pressão de 7 MCA. Se eu mudar a pressão, muda essa informação também. Por isso a importância muito grande de monitorar sempre a pressão de serviço do sistema. Em 1 hora, eu consigo aplicar com o meu sistema 62.625 litros. Quantas horas eu vou gastar para aplicar os 40 mil litros, que é a reposição de água? Vou gastar 0,63 horas, que vai dar mais ou menos 38 minutos, que eu posso arredondar então para o número inteiro de 40 minutos. Então, será necessário se irrigar por 40 minutos para repor 40 mil litros de água, que são correspondentes à lâmina de água perdida por evapotranspiração. Então, esse será o tempo de irrigação para repor a lâmina transpirada, evapotranspirada. Nós temos que considerar no tempo de irrigação mais um fator aí. Quando eu ligo o sistema de irrigação, eu gasto alguns minutos para expulsar todo o ar do sistema e ele entrar em operação. Então, eu tenho que saber, para cada caso é um caso. No meu projeto, quanto tempo gasta, isso eu vou fazer medindo a campo, para todo o ar ser expulso das tubulações e entrar em operação. Então eu calculo esse tempo, vou lá e meço esse tempo. Aí que eu começo a contar o tempo que eu calculei de irrigação. Então eu vou adicionar o tempo de irrigação mais os minutos que eu gasto para o sistema entrar em operação e estar realmente funcionando. Então essa informação se obtém a campo com o sistema instalado e se adiciona ao valor do tempo de irrigação. Vamos supor que eu gaste aí 7 minutos para esvaziar todo o ar do sistema e o sistema de irrigação está totalmente em operação. Vou adicionar então 7 minutos ao tempo de 40 minutos. Bom, aqui eu dei o mesmo exemplo, só que usando um tempo de 5 minutos, tá? Repus a água, levei de novo o solo à condição ótima de capacidade de campo e começo imediatamente a contar quando a ETO que está ocorrendo a partir desse momento. Vou fazer isso toda vez que eu for irrigar. Irriguei, a partir desse momento começo a contar quanto está sendo perdido.
toda irrigação vai ser em função do quanto de água foi perdido por evapotranspiração e vou repor essa quantidade de água. É legal que a gente tenha uma planilha de campo no qual eu coloque todas as informações para controlar o manejo de irrigação. Então, a data de irrigação, qual foi o tempo, qual foi a lâmina aplicada, se houve fertirrigação ou não, se ocorreu alguma observação nesse momento da irrigação. Então, é interessante vocês terem uma planilha de cálculo para acompanhar cada evento de irrigação. Bom, a cultura, ela possui várias fases. São as fases fenológicas. Cada fase tem um coeficiente chamado de Kc. O Kc é a razão entre a evapotranspiração potencial, que é o máximo de evapotranspiração que pode estar ocorrendo, quando todas as condições estão perfeitas, e a evapotranspiração de referência. Esse valor de Kc, para cada fase da cultura, eu tenho um valor. Na literatura, eu tenho para cada tipo de cultura as suas fases e seus valores de Kc. O valor de Kc me permite fazer um ajuste na evapotranspiração. Então, eu calculo a ETO, para saber qual a lâmina eu vou aplicar, faço um ajuste com base na fase da cultura. Então, eu vou multiplicar a ETO pelo valor de Kc e eu vou ter o que, a partir de agora, a evapotranspiração da cultura na fase que ela se encontra. Aí eu faço a reposição de água. Isso me permite reduzir gasto com água, com energia, porque eu vou aplicar água de acordo com o estágio de desenvolvimento da cultura. Eu vou, com isso, aumentar a produtividade. Quando ela estiver precisando de menos água, eu vou aplicar menos água. Quando ela demandar mais água, eu vou aplicar também mais água. Seria uma irrigação de precisão. Então, eu tenho várias fases da cultura de desenvolvimento, desde a semeadura, por exemplo, até a fase final. E para cada fase eu tenho um valor de Kc que vai ajustar a quantidade de água que eu vou aplicar, ajustando-se à evapotranspiração que ocorreu. Então, o uso do Kc me permite refinar o manejo da irrigação. Permite que eu aplique realmente a quantidade de água que a cultura realmente precise, no momento que ela se encontra em seu desenvolvimento, na fase que ela se encontra. Bom, vamos fazer um exemplo agora. Eu fiz um exemplo com manejo de irrigação por gotejamento. Vou fazer agora um exemplo com irrigação por aspersão. De novo, alface, mesma profundidade de raízes, mesmas condições do outro sistema, do outro exemplo. Só que agora a eficiência é de 80%. É a aspersão. A aspersão varia de 70% a 85%. Então tá bom esse valor aqui. De novo, tem que conhecer as informações técnicas do meu sistema. Então eu vou ter um aspersor que aplica uma vazão de 2 metros cúbicos por hora, nesse meu exemplo, trabalha uma pressão de serviço de 30 MCA e possui uma intensidade de aplicação de água. Olha essa informação lá da tabela do fabricante, informação que eu obtive com o auxílio da VIB. É agora que eu vou usar a intensidade de aplicação de água no manejo. A intensidade de aplicação de água tem que ser menor, mais próxima possível da VIB. No meu caso aqui, a intensidade de aplicação de água do meu aspersor é de 15 milímetros por hora. Também vou usar um turno de 2 dias. Mesmo dia de transplante, o mesmo dia para a próxima irrigação. Então só mudou o sistema de irrigação. O método agora é a aspersão convencional. E a informação crucial agora é a
intensidade de aplicação de água, que é a função da pressão de serviço. Se eu mexer na pressão que foi pré-estabelecida, estou interferindo no manejo. Muito bem, aqui a aspersão convencional vai ser feito agora o manejo para essa condição, para a mesma cultura. Só mudei o método. Bom, a lâmina líquida da primeira irrigação e as demais lâminas que eu vou calcular, inclusive as brutas, é a mesma maneira de calcular que eu fiz no exemplo anterior, no manejo por irrigação localizada. Então é a mesma maneira de calcular. A mudança agora vai se dar em relação ao tempo de irrigação, que é diferente agora. Então, outra mudança também é a lâmina bruta. Lá, na irrigação localizada, a lâmina bruta, a eficiência era uma, agora é outra. Então, vou ajustar a lâmina bruta de acordo com a eficiência do sistema. E a informação crucial agora é a intensidade de aplicação de água, que, como eu já falei, lá atrás, a primeira coisa que eu fiz na escolha do aspersor lá no projeto, eu obtive essa intensidade. E vou usar agora no manejo. Então a lâmina bruta são 22 milímetros. Agora, é o mesmo exemplo anterior, mesmo intervalo de tempo, mesmas condições, só que agora mudou a eficiência. Então a lâmina líquida, que era 22 milímetros, vai me dar uma lâmina bruta agora de 28 milímetros. Por quê? Eu tenho aqui a eficiência inferior à eficiência da localizada. Bom, olha como é feito agora para calcular o tempo de irrigação. É bem mais simples agora. Em 1 hora, o meu aspersor aplica, olha aqui, ó, vamos voltar. A intensidade de aplicação de água dele é de 15 milímetros por hora. Então, em 1 hora, meu aspersor aplica 15 milímetros. E é um valor inferior a VIB. Tá? 1 hora, 15 milímetros. Quantas horas vou gastar para repor a lâmina bruta de 28 milímetros? Então, meu tempo de irrigação é 1,87 horas, que corresponde a 1 hora e 52 minutos, que pode tranquilamente ser arredondado para 2 horas de irrigação, considerando que também, na aspersão, eu gasto alguns minutos para o sistema entrar em operação, expulsar todo o ar do sistema e entrar em operação. Então eu posso arredondar aqui com tranquilidade, aqui arredondei quase 8 minutos, para o sistema entrar em operação, expulsar o ar e todos os aspersores funcionarem simultaneamente. Esse cálculo é feito também para cada setor. Tá? Bom, tudo que eu vi até agora foi um manejo baseado nas condições meteorológicas locais. Basicamente, a informação mais importante era a evapotranspiração. E eu repunha a evapotranspiração, que foi perdida. Agora o manejo, outro exemplo, vai ser baseado no estado hídrico do solo, na umidade atual do solo. Bom, são usados diversos métodos para determinar o estado hídrico do solo. É importante ter muito critério para se fazer o correto manejo de irrigação. Cada método possui vantagem e desvantagem. O que define é custo, grau de dificuldade do método, tempo de espera do resultado. A escolha é critério do irrigante. Se eu puder usar um método que tenha um custo acessível, não tenha tanta dificuldade de se realizar e que me dê o tempo de espera e resposta imediata, ótimo.
vou escolher um dos métodos de irrigação no qual o manejo é baseado na umidade do solo e vou aplicar o que mais me agrada ou o que eu tenho condições de obter, condições econômicas. Então, vou dar aqui um exemplo desse aqui. Esse aqui é um aparelho que me dá a umidade em tempo real do solo. Esse aqui, vou até falar a marca dele, é um Hydrofarm. Ele tem um medidor e um sensor que me dão a umidade imediata do solo. Isso é importante para fazer um manejo baseado na umidade do solo. Eu faço com base em informações imediatas. Então esse aí ele usa a impedância do solo, ele verifica a umidade do solo através de ondas eletromagnéticas, possui medidor e sensor, é fácil, resposta imediata. Então na hora tem a resposta já vou aplicar o manejo com base na resposta imediata. Porém, como qualquer método que eu use, qualquer aparelho que eu use, eu tenho que calibrar com o tipo de solo da área, comparando-os com o uso do método padrão gravimétrico. Bom, como eu faço o manejo baseado no estado hídrico do solo? Defino o tour de rega, que é o intervalo entre irrigações. Determino a umidade do solo em tempo real, no dia inicial, e no final, no tempo final, ou no intervalo entre irrigações. E o valor encontrado será a lâmina líquida de água que eu vou repor. E, obviamente, com essa correção, aplicando-se a lâmina bruta. Grande maioria dos cálculos é igual. O que muda? Igual comparado à evapotranspiração. O que muda? A lâmina agora. O cálculo da lâmina líquida vai ser a umidade da capacidade de campo. Também obtenho ela com a curva de retenção de água no solo, menos a umidade atual que o aparelho me dá, vezes a profundidade de raízes. Então, com esta equaçãozinha simples, a umidade ideal, a capacidade de campo, menos a umidade atual, vezes a profundidade de raízes, eu sei qual a lâmina de água que eu tenho que repor. Então, o manejo com base no estado hídrico do solo, se eu dispor de equipamentos que têm, obviamente, um custo mais elevado, me facilita muito a realização do manejo. Mas, é muito de gosto a escolha do método. Não importa o método de manejo que você utilize, importe que você saiba usá-lo bem. Alguns preferem o uso da evapotranspiração, outros preferem o uso do Hydrofarm, outro similar, outros preferem tensiometria. Então, a escolha do método é critério do irrigante que está fazendo o manejo de irrigação. O que importa é que seja bem feito o manejo. Se você adotou um método, adote-o com critério, trabalhe com critério. Recomendo novamente que assistam às aulas de Sistema Água, Solo e Planta Atmosfera. Vão estar disponíveis para vocês em videoaulas, como eu já falei, para que vocês tenham alguns fundamentos que vão ajudar a realizar o manejo da irrigação, para entender melhor como funciona o manejo de irrigação. Muito obrigado.